Mateus 25, meus irmãos. Glória a Deus. Capítulo 25 de Mateus, verso 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler? Se você não tem uma Bíblia, acompanhe no telão. Importante, muito importante mesmo fazer a leitura. Deus, através das Escrituras, nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então ele partiu. Verso 16: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse o Senhor: sabendo que este homem severo, que és severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondeu na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, o que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, as trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Pode se assentar. Dando graças a Deus. A gente deu quase um capítulo da Bíblia, né? Então já batemos a meta da semana praticamente. Já não precisa mais ler a Bíblia. Glória a Deus. A gente tem que aproveitar e ler a Bíblia na igreja, porque em casa a gente sabe que é uma luta. Queridos, esse tempo Deus batizou de acerto de contas. Repita comigo: acerto de contas. Olha para o seu irmão, diga para ele: acerto de contas. O irmão da direita, dá uma olhadinha para o irmão da esquerda e diga: acerto de contas. Agora diga para ele: você veio logo hoje, né, irmão? Bem no dia do acerto, bem no dia do acerto. Bem no dia do acerto, tá? Ia ter um joguinho hoje. Tanto dia para vir no culto. Ia ter um joguinho hoje. Bem no dia do acerto de conta. Ia ter um joguinho hoje. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ir para casa e ver o fantástico. Fantástico mesmo o que Deus vai fazer, né? Na nossa vida. Glória a Deus. Através da sua mensagem. Eu acho que quando se encerra mais um ano, mais um ciclo, ou mais uma estação, é o momento mais apropriado para nós fazermos um acerto de contas. Assim como as empresas, né, todo segmento, a nossa vida não pode ser diferente.
mesmo porque Deus deixou isso na palavra. Essa parábola, na verdade, Jesus está tratando aqui com os seus discípulos nos seus últimos momentos de vida. Alguns dias, talvez meses da sua morte, ele chama os seus discípulos e ele libera essa parábola tão rica e que nos ensina tanto sobre a parábola dos talentos. E essa parábola, assim como na vida dos discípulos e também na nossa, que somos discípulos de Cristo, trouxe muito ensinamento e muita indagação, fazendo-os refletir e também, no mínimo, irá nos levar também a essa reflexão. Uma reflexão talvez que não venha parar apenas na reflexão, mas uma reflexão que venha implicar em mudanças, que é o maior objetivo de Cristo. Refletir é importante, mas se não houver mudanças, não passa de reflexão. Agora, eu fiz questão de ler toda a parábola, porque ela é muito rica, tem muita coisa para tirar. E dentro da parábola dos talentos, a grosso modo, uma das coisas que nós já aprendemos é sobre o amor e a justiça de Deus. Está muito evidente aqui na parábola dos talentos o amor de Deus para com seus filhos e a sua justiça, que também é amor. A gente pensa que justiça de Deus é só punir, não é punição. A justiça de Deus também é amor. A justiça de Deus também é uma vida equilibrada. É nos dar uma vida equilibrada. E muitas pessoas não vêm para a igreja e não vêm para Cristo porque acham que Deus é um Deus severo e só não pode. Não. A justiça de Deus é amor. Deus, através da sua justiça, nos deu uma condição de ter uma vida equilibrada. E é dessa forma que nós temos que entender. Então o texto vai dizer que, por que justiça? Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu a todos. O texto começa assim: Deus, o Senhor, deu a todos talentos. Então isso é justiça. Segundo a sua capacidade. O que é justiça? A cada um recebeu um talento. Não importa se alguns mais, outros menos, mas de todo modo todos receberam talentos. Isso é justiça. O que estende a justiça de Deus é o que a Bíblia vai dizer, cada um segundo a sua capacidade. Então entenda uma coisa, irmãos: Deus, a justiça, o amor de Deus age para conosco de uma forma diferente. Nem todos receberam 5 talentos, nem todos receberam 2, nem todos receberam 1, mas a Bíblia diz que todos receberam, amém? Todos receberam talentos, mas segundo a sua capacidade. Isso se chama justiça, isso é amor, porque todos receberam. Muito bem, o texto começa dizendo que o Senhor se ausentou, e depois de algum tempo ele voltou para acerto de contas. E aí ele cobrou daquele que recebeu 5. Os 5 que ele teve, ele investiu e ganhou mais 5. Depois ele foi até o que tinha 2. O que tinha 2 investiu e ganhou mais 2. E o que tinha 1, ele enterrou porque ficou com medo. Disse: eu sabia que o Senhor era um Senhor severo, enfim, tive medo e enterrei. E aí o Senhor, o nosso Senhor, na parábola vai dizer que servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aí o último, Deus vai chamar ele de inútil, servo mau, porque simplesmente essa expressão que Deus usa, ele enterrou o talento que o Senhor havia confiado nele. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que depois que o Senhor entrega os talentos, a Bíblia diz que esse que ganhou 5, imediatamente ele começou a investir sobre os talentos que ele recebeu da parte do Senhor. Enquanto o último que recebeu 1, imediatamente abriu uma cova e foi enterrar o talento que ele havia recebido do seu Senhor. Glória a Deus. Agora,
Como aplicar isso na nossa vida? Talento, na verdade, é uma moeda que tinha muito valor nos dias bíblicos. Para você ter ideia, um talento correspondia mais ou menos a 20 anos de trabalho. Isso mesmo, um talento corresponde a 20 anos de trabalho. O que recebeu 5, automaticamente correspondia a 100 anos de trabalho. Então, o que esse Senhor entregou nas mãos desses 3 servos era algo de muito valor. Um talento, 20 anos. 2 talentos, 40 anos. E o que recebeu 5, 100 anos. Uma pessoa não consegue trabalhar 100 anos. Então era algo de muito valor. Então o que eu aprendo com essa parábola? Que Deus, primeiramente, através do seu amor e da sua justiça, Ele nos confia os seus bens. Ele confia em nós uma responsabilidade tamanha. Esse é o primeiro ato da parábola dos talentos, que resumidamente fala do amor, da justiça de Deus. Ele olha para mim e para você e Ele confia em nossas mãos algo de muito valor, de muita responsabilidade. Imagina um dos servos receber da mão do seu Senhor uma quantidade que equivalia a um trabalhador que trabalhasse 20 anos, era muito dinheiro. Então é isso que Deus faz conosco até nos dias de hoje. Ele nos confia algo de muito valor e de muita responsabilidade. O segundo ponto que eu aplico na minha vida é que Deus, e aí o Cristo estava falando um pouquinho sobre isso, é que Deus, Ele nos prova e nos conhece até quando Ele nos dá coisas. E a gente aprendeu até um certo dia atrás que nós somos provados quando nos tiravam coisas. Mas aqui, nesses 3 grupos de servos, eles se revelaram quem eram quando eles receberam. Porque o Cristo estava falando aqui que na tempestade é muito comum a gente perder o foco de Jesus. Na tempestade é muito comum o crente, aquele que vem da igreja, levanta a mão e diz que ama a Deus e confia nele, perder o foco. E falar dessas épocas, né, de muita festividade, de celebrações, muitos crentes perdem o foco por causa das licitações. Então é quando ganha, porque daí é um tempo de ganho, porque ganha um dinheirinho a mais, ganha férias, ganha festividade. Quem ou não, a gente come uma comidinha diferente, então ele está ganhando. E muitas vezes eu provo para Deus quando eu ganho também, não é só quando eu perco. E esses homens, aquele que ganhou um talento, que é muita coisa, que corresponde a 20 anos de trabalho, ele mostrou quem ele era quando ele ganhou um talento. Então muitas vezes eu mostro para o Senhor, o meu Senhor, o Senhor dos Senhores, quem eu sou quando eu ganho também. Quando eu chego na igreja, a minha atitude é uma, mas quando a vida vai melhorando, a vida vai melhorando. Porque a gente está em Deus, a vida vai melhorando, irmãos. O casamento melhora, a nossa vida espiritual melhora, o trabalho melhora, a vida vai melhorando. A gente perde o foco de quem é o Senhor. As nossas motivações já mudam. Aquela nossa atitude que nós tínhamos antes, nós já abrimos mão. Porque quando nós estamos nas privações, a gente acha tempo para buscar a Deus, a gente ora, a gente lê, a gente entra num momento de sacrifício. Mas quando a vida está melhorando, a gente se dá o luxo de simplesmente não ler mais, não orar mais, não crer mais, não cultuar mais. Nós somos assim. Deus, Ele deixou essa palavra falando para os discípulos, porque na verdade era o retrato dos discípulos, é o retrato da igreja. Nós mostramos para Deus quem nós somos quando nos tiram coisas e também quando nos dão coisas. Nós perdemos o foco. Eu já vivi algumas primaveras depois de me converter. Eu já vivi alguns verões depois de me converter. E eu sei que espiritualmente falando é muito difícil, irmão.
É muito difícil alguém que pega férias e continua com o seu devocional com Deus. É difícil. Está em férias, está ali, está curtindo. É difícil você. Claro que férias é para você renovar suas energias, é para você renovar o seu tempo com a família, mas férias de Deus, abrir mão de Deus, perder o foco. E às vezes não é nem pecado, como diz o Judson de Oliveira. Distrações não é pecado, mas nos tira o foco. E a palavra e a mensagem que o Cristo trouxe é que quando eles perderam o foco, afundaram. E assim na vida de todo crente. O que nos mantém concentrados de pé é o foco no Senhor. Independente se você está ganhando coisas ou perdendo coisas. Não muda. O rei Isaías, rei Josias. Meu Deus, agora juntou tudo. Acho que o rei Josias. Eu sou muito apaixonado pela recitação dele, porque ele diz uma coisa: olha, ele estava cercado pelo inimigo, ele vai para Deus, um rei vai para Deus e diz: olha, Senhor, eu estou cercado, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu faço, eu permanecerei com os meus olhos em ti. Ele está dizendo: olha, eu estou cercado, e eu nem sei se eu vou vencer, mas uma coisa eu não abro mão, eu não perco o foco do Senhor. E falando em primaveras e verões, irmão, vou dizer uma coisa para você, até compartilhei no grupo de estudo essa semana. Dar continuidade na nossa fé é muito mais prático, muito mais simples do que recomeçar. Porque quem já recomeçou sua fé sabe o quanto duro é recomeçar. Pessoas que dizem assim: Marcelo, olha, para mim o culto é uma luta, sempre acontece uma coisa. Quando eu vou orar, não sinto nada. Isso são sintomas de quem está recomeçando, irmão. E requer muita força e muita razão. Porque os recomeços, tu não sente nada. Você vem no culto, não sente nada. Você olha e parece que o céu está de bronze. Então é mais fácil, está passando por luta, está sendo aprensado, continua. Porque para recomeçar, eu não sei se nós teremos força para recomeçar. Já que o cilindro está em movimento, vamos lá, mais uma volta. Então esse servo que recebeu um talento, ele mostrou para Deus quem ele era ao receber algo. Ao ganhar, então, nós também mostramos para Deus quem nós somos. Nós, só quando perde não. É quando perde, mas também quando ganha. Quem nós mostramos sempre para Deus quando a nossa vida está melhorando? A vida melhorou, irmão, ou não melhorou? Não está melhorando? Olha para o sermão, pergunta para o sermão: a vida não está melhorando, irmão? Está melhorando ou não está? Como assim? E quando nós ganhamos, e quando a vida está melhorando, nós mostramos para Deus também quem nós somos. Então escute bem. O que Deus confiou em mim e em você é algo de muito valor, de muita responsabilidade. E uma coisa é certa: em algum momento, se é que já não, escute bem, em algum momento, se é que já não, o Senhor vai vir e vai prestar conta daquilo que Ele entregou em nossas mãos. Se Ele não veio ainda, se prepare que Ele vai vir. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E se Ele já veio, preste conta. Disso ninguém escapa. Se Ele já veio, dê o seu jeito. Se Ele não veio ainda, dê o seu jeito também. Porque o dia vai chegar para todos. Eu não estou falando só naquele último dia. Eu estou falando aqui ainda. Eu não estou falando da prestação de conta ali no último dia, em que a trombeta vai soar, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, e julgamento não. Estou falando aqui ainda. Porque essa palavra foi para os discípulos viver da Silva. Inclusive Jesus estava vivendo da Silva. Aquilo que Deus entregou na tua mão, Ele confiou uma responsabilidade em você, e Ele vai vir e vai prestar conta. E nós temos que prestar conta, meus irmãos. Isso é muito sério. Vai chegar a minha vez e a tua vez.
E ele vai dizer: e aí, aquilo que eu entreguei na tua mão? Não é a quantidade. Escute bem, sabe qual foi o julgamento do Senhor? Não é a quantidade, não é se você tem 5, 2 ou 1. É a forma que você trata aquilo que Ele confiou em suas mãos. É a responsabilidade que você lida com aquilo que Deus entregou. Não é a quantidade. O irmão recebeu 5, né, e eu 1. Não é a quantidade. É a forma que você lida. É a forma que nós lidamos. Então, o que Deus confiou em mim é algo de muita responsabilidade e também de expectativa. Porque tu imagina o Senhor. O Senhor entregou 5, entregou 2, entregou 1. E ele se ausentou, agora ele está voltando. Imagina a expectativa do Senhor. Como é que vai estar os 5? Como é que estarão os 2? E como é que estarão 1? Há uma expectativa da parte de Deus naquilo que Ele confiou na minha e na sua vida. Então o Senhor vai voltar para cobrar. Ele vai voltar para ajuste de conta. E há uma expectativa. Como vai estar os 5 talentos que eu entreguei na mão de um? Como estarão os 2 que eu entreguei na mão de outro? Ou como estarão 1 que eu entreguei na mão de outro? Há uma expectativa de Deus sobre a minha vida e a tua vida, meu irmão. E sabe que o que eu aprendo com o último que recebeu 1 talento, porque isso também é importante, aprender com os erros dos outros. Pior do que ele ter enterrado 1 talento é o Senhor, peça esse caderninho aqui, irmão. Vou uma agendinha, tá? Vamos ter um livro da laranja da Classe, por favor. Então, Deus entregou 1 talento, por isso que é 1 talento mesmo. O caderninho desse aí é só o mesmo. Entregou 1 talento. Aí passou o tempo, tocou uma agenda, não responde. Então aí passou um tempo. Está muito perto do meu nariz. Então passou um tempo. Aí ele volta. Oportunidade, tempo e expectativa. Ele volta. O pior de enterrar o talento é ele pegar o talento está do mesmo jeito. Isso que é o pior para Deus. É ele ter entregado 1 talento, ele vai, se ausenta e volta, e chega lá, o talento está do mesmo jeito. Vamos lá, bem prático. O pior é ele visitar a minha vida, a tua, e olhar para a minha vida, a tua vida está parada, do mesmo jeito que ele se ausentou. Isso é terrível, e nós vamos ter que prestar conta da nossa vida. Ele nos deu vida, nos deu saúde. Você pediu saúde, Ele deu. Você pediu vida, Ele te deu vida. Você pediu um casamento, Ele te deu um casamento. Você quis ter filho, Ele te deu um filho. Você quis um trabalho, Ele te deu um trabalho. Ele te deu um ministério, Ele vai voltar. E Ele vai ver como é que está tudo isso agora. Pior do que enterrar, está do mesmo jeito. A vida do mesmo jeito. O casamento está do mesmo jeito. O problema não é enterrar, é o Senhor vir. Cara, já se passaram 15 anos, a tua vida está do mesmo jeito. O mesmo pecado, a mesma atitude, a mesma fala, nada mudou. E o que é inutilidade? Serve inútil. O que é inutilidade, irmão? É a tua vida não render para o reino. Sabe dinheiro parado? Alguém já falou sobre isso, dinheiro parado? Ninguém fala isso. Dinheiro parado é ruim. Ninguém fala isso aí. Não deixa dinheiro parado. Irmão, comigo o dinheiro não fica parado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Comigo o dinheiro não fica parado. Ele nem chega, ele já foi. Amém. Que loucura, ele nem chegou ainda, já foi. Ele não fica parado. Sabe a expressão deixar o dinheiro parado? Sabe o que esse homem fez? Ele deixou o dinheiro parado. Sabe o que é isso? Deixar a vida parada, o casamento está parado, a vida espiritual parou. É isso que Deus vai requerer de nós. Irmão, oportunidade. Quando Ele entrega na minha mão, se ausenta, Ele está dizendo: estou te dando uma oportunidade da tua vida, aquilo que eu entreguei na tua mão, ser rentável para o reino.
Se ainda não, vai vir uma certa de pronta. Se não orou para ter um filho, para casar, para ter um ministério, se não orou para ter um emprego, se não orou para ter saúde, isso tudo é talento que Ele colocou na tua mão. E o que nós temos feito? Porque o que recebeu 5, imediatamente ele foi em atitude e disse: eu vou investir. Eu vou investir. E desses 5 ele ganhou mais 5. E ele disse: servo bom. Quem é o servo bom e fiel? Quem é? Aqui são 2 grupos: o inútil e o fiel. Quem é o servo fiel? Quem é? O sucesso do reino não é medido pela quantidade, não é porque ele ganhou mais 5. O sucesso do reino mede como eu lido com os bens do meu Senhor. Não importa se é 5, se é 2 ou 1. Deus olha para mim e vai dizer se tu é fiel ou não é por quanto que eu multipliquei, mas a forma que eu valorizo os bens do meu Senhor. Como é que Deus mede o servo inútil e o fiel? Aquele que valoriza os bens do meu Senhor, seja se ele me deu 5, 2 ou 1. Porque se aquele 1 tivesse valorizado, ele também entraria para a galeria do servo bom. Você tem valorizado, meu irmão? Você tem valorizado os bens do teu Senhor? Aquilo que Ele confiou em você? Uma das coisas que eu faço questão de deixar claro quando eu vou celebrar casamento é falar bem no olho do homem e da mulher: vocês e eu, nós não temos o direito de agir de qualquer forma dentro de um projeto chamado matrimônio, porque isso é o bem maior da parte de Deus. E quando nós agimos como esse homem que tinha um talento, agir de uma forma desleixada, descompromissada, nós estamos nos tornando inúteis, logo servos maus. Logo, aí para ferir a nossa cultura religiosa, a gente pensa que Deus não tira, né? Nos ensinaram que Deus não tira. Olha para a Bíblia, o que Deus fala do talento, a palavra dos talentos: até aquele que não tem que ser atirado. Você pensa que Deus não tira, né, irmão? Quem foi que ensinou que Deus não tira? Ele tira. Olha para o seu irmão e diz: Deus tira sim. E eu creio na Bíblia ainda, eu ainda creio na Bíblia, irmãos. Eu ainda creio na Bíblia, a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a palavra de Deus e ela se cumpre. Deus tira sim. Não sei quem foi que vos ensinou que Deus não tira. Deus tira. Até aquele que não tem será tirado. E não me olha assim, que eu também não estou bom hoje. O servo bom, ele não é medido por aquilo que a quantidade que ele investiu o seu talento, mas a forma que ele lida, o que Deus confiou nele, com responsabilidade. Sabe quem é o servo fiel? Ele valoriza os bens do seu Senhor, ele valoriza a igreja, ele valoriza cada item da igreja, um copo plástico, a organização, a limpeza. E tudo aqui é dia de santo, irmão. Tudo dia de dízimo de oferta. Ele valoriza. Ele valoriza os seus ministérios, o seu chamado, a sua vida. Você não orou para ter saúde? Aonde você tem investido a tua saúde? Você não orou para ter saúde, irmão? Você não orou para Deus abrir uma porta? Deus vai requerer de nós. Ezequias não orou: Deus, eu não vou morrer, eu não aceito morrer. E Deus não acrescentou 15 anos, e Deus vai requerer de nós. A prestação de conta vai vir, meu irmão. Aonde nós temos gastado a nossa vida? O ano se passou 363 dias. O que você fez com 363 dias? O que você fez com a tua saúde? Com o teu trabalho? Foi rentável para o reino? Rendeu para o reino ou para ti? Rendeu para quem? Sabe quem é o servo bom? Sabe o que esse um falou? Ele denunciou quem ele era. Ele denunciou
Quando ele recebeu uma, ele disse: olha, eu sei que tu és um Deus severo, que tu semeou onde não plantou. Sabe o que ele está dizendo? Eu te servia por medo e não por amor. É diferente de servir a Deus em amor, irmãos. Por medo, dar o dízimo com medo do diabo tocar nas tuas finanças é diferente de dizer assim: Senhor, obrigado porque eu te amo, toma aí. Se dá o dízimo para dizer: Senhor, eu quero que você abra uma porta, é diferente de dizer assim: Senhor, obrigado porque tu me deu 100%, só me pede o 10%. Servo bom é aquele que serve a Deus em amor, entendendo quem é o seu Senhor, valorizando os bens do seu Senhor. E ele disse: eu tive medo, o Senhor é severo. E o que é enterrar o talento, irmão? É esconder, parar, estagnar. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que estão os teus projetos aí que Deus confiou na tua mão? Profeticamente, abra a palma da mão e olhe para a sua mão por um momento. O que Deus confiou em você, irmão, de valioso? Que responsabilidade tamanha para confiar em nós, acima de tudo a vida. Olha para ele: vida, a vida, irmãos. Será que a gente não tem gastado a nossa vida com nossas coisas, com o nosso bel prazer? Nós vamos ter que prestar conta, irmão. Você tem um talento aí, tem um dom, nós vamos prestar conta. Ou nós investimos ou nós enterramos. Não existe uma terceira opção. Ou o servo investiu, ele está enterrando. Você não pediu, não é que ele deu. Você não pediu, não é que ele atendeu a sua oração. Tome muito cuidado, porque Deus confiou muita coisa na nossa vida. E a recompensa veio para todos. E sabe qual foi a maior recompensa? Entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, não tem recompensa melhor do que essa. Partilhar da alegria e a celebração do Pai. Celebrar com o Pai. Não é o quanto você multiplicou, mas a forma que você lidou com as coisas de Deus, com responsabilidade, com santidade, com diligência. O temor está se perdendo a palavra. As pessoas que acham que não vai dar nada, as pessoas acham que nada vai acontecer. Irmão, a Bíblia ainda é a mesma, a Bíblia se cumpre. Não se engane, de Deus ninguém se zomba. Todo dia eu oro para Deus me dar força. Ele vai requerer de mim, vai dizer: Marcelo, todo dia tu pede força. Onde é que está investindo a tua força? Só eu que peço força? Todo dia Deus me dá saúde. O Senhor sabe que tem por trás de mim. Tem esses abençoadinhos, tem uns anjinhos lá na Boa Vista, tem minha casa, tem minha mãe, minha tia, tem muita coisa por trás de mim. Senhor, eu preciso estar de pé. Vai chegar um momento que ele vai dizer: tá, tu me pediu força, está aqui, filho. Onde é que é? Porque é uma expectativa. Imagina depois de algum tempo, o Senhor vir. Imagina um pai. O Senhor é o Pai. Meu Deus, está chegando a hora agora. Eu vou lá ver como é que está o meu filho. Como é que está a casa dele? Como é que está a espiritualidade dele? Como é que está o ministério dele? Como é que está o casamento? A educação dos filhos. Imagina a expectativa do Senhor. Chegou ali o que tinha 5, Senhor. Está aqui os 5 que eu consegui, mais 5. Está aqui, Senhor, 2 que tu me deu e mais 2. Está aqui o Senhor que me deu 1 e tu continua 1 e enterrei. E Deus disse: cara, por que tu não pediu ajuda então? Nem que seja com um banqueiro. Então por que não pediu ajuda? Então por que não pediu ajuda? E aí tem que vir ouvir um desprazer da boca do Senhor dizer: servo inútil. Vida parada é uma vida inútil. Uma vida parada para Deus é uma vida inútil. O que é rentável para o reino não é o que se multiplica, mas a forma que nós tratamos.
aquilo que Deus me deu, a saúde, ministério, filhos. Deus nos deu um carro, Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um trabalho, Deus nos deu uma comida. Isso tudo é algo de valor. E como nós temos lidado com isso todo? E aí o próprio Deus falou: no pouco você foi fiel. No pouco. E a gente ora, né? Nossa, quando eu tiver em tal situação, quando eu ganhar bastante, eu vou dar um dízimo tão grande. Irmão, a gente ganha um salário mediano. A maioria ganha R$2.000, 2 mil e pouco. Tinha uma dificuldade para dar um dízimo de 2.000. A gente se engana e pensa que engana a Deus. Eu queria tanto ganhar 10 mil para dar 1.000. Irmãos, quando você ganha 10, quando você começa a contar 100, 200, irmão, já vai dando um negócio. Vou entregar assim 1.000 para Deus. Já vai dando um negócio, irmão. A gente fica com a pele pipocada, a gente dá arrepio. A gente se engana, né? A gente não consegue se fiar um pouquinho. Imagina Deus confiar algo maior. Então olha só, sabe por que um recebeu 5? É a capacidade dele, o 2 é a capacidade dele, e o 1 ele mostra realmente que Deus estava certo. A capacidade dele era um só. Então não acho que Deus é injusto. Deus é muito justo, porque Ele nos conhece, Ele nos dá segundo a nossa capacidade. Então, irmãos, o acerto de contas está aí. E a gente pode dar desculpa para o patrão, dar desculpa para o cônjuge, dar desculpa para o líder, mas para Deus, para o Senhor, que nos conhece, como é que nós vamos dar desculpa, irmão? Então ainda dá tempo, nós temos alguns dias para encerrar o ano. Ainda dá tempo de consertar aquilo que está enterrado na tua vida. Invista no teu casamento, invista no teu ministério. É isso que Deus está dizendo: invista, haja com responsabilidade e diligência. Porque, repito, desculpa ser redundante, mas aquele que é fiel, aquele que valoriza os bens do Senhor. Você está valorizando o que você tem, irmão? A vida acima de tudo. O maior milagre já aconteceu hoje cedo, quando você abre os olhos e você valoriza isso. Tem gente que está vivo aí, está de pé, ainda acha que o ano não foi bom assim. Não tem nem motivo para se alegrar, irmão. Isso é enterrar o talento. Ainda está colocando em xeque o está aí vivo. Tem um monte de gente que queria estar no teu lugar. Tem irmãos nós pedindo oração que não conseguem vir no culto, estão de cama. Tem pessoas no hospital, irmão, queria estar no teu lugar, e você não valoriza. O servo bom é aquele que valoriza os bens do seu Senhor, que nos confiou, a começar pela vida. Está achando motivos ainda para achar que o teu ano foi maravilhoso? Você está vivo, irmão. Amém. Você está aí, tem alguns aí que está com uma roupinha nova que eu estou vendo, você está diferente. Estou acostumado a ver você só com aquela roupa, agora você está com uma roupinha diferente. Glória a Deus. Graças a Deus, tem alguma coisa mudando aí. Amém. Tênisinho novo, tudo. Só quando ganha tênis, já vem até de bermuda para mostrar que o tênis é novo, irmão. Misericórdia. Não é de Deus. Quem é o servo bom? Aquele que valoriza, irmão. Valoriza as coisas simples da vida. Um dia todos nós oramos por isso. Um dia eu quis ter um carro, um dia eu quis casar, um dia eu quis ter um filho. Um dia eu só não quis ter uma igreja, mas Deus me deu. Só queria viver outro tempo, e Deus quer viver outro tempo. Valoriza, irmão. Imediatamente, que coisa tremenda. Quando ele recebeu o talento, imediatamente ele passou a investir.
atitude agora, imediatismo. Ainda dá tempo de ir lá onde você enterrou a sua vida. O que está parado na sua vida hoje, aliás? Do dia que Deus te entregou e no dia que Ele vai voltar, o que está parado aí? O que está a mesma coisa aí, irmão? É terrível, né? Imagina para Deus. Por que é terrível? Porque todos nós temos uma capacidade nele em produzir. Agora Ele nos entregou algo e passou um tempo e Ele vai voltar e está da mesma forma. Será que você não pensa da mesma forma do dia que Ele te entregou o talento? Será que a tua atitude não é a mesma? Será que não é os mesmos pecados, as mesmas dificuldades? Inútil, Deus vai chamar de inútil, uma vida inútil. Me perdoe, mas a Bíblia diz: serve inútil, está parado, é o mesmo talento que eu entreguei, e o tempo passou. O tempo só passou, irmão, só foi um ano. Só foi mais um ano, o tempo passou. Enquanto tem irmão do lado pegando 5 e sendo produtivo, pegando 2 e produtivo, a nossa vida está ficando parada, estagnada. Escute bem, Deus não mudou, amém? Deus é o mesmo, amém? Você crê? Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Então te prepara, porque Deus vai acertar a conta. Deus te deu, não deu? Se não orou, Ele não te deu, Deus vai acertar a continha, meu irmão. Se não orou, não pediu uma porta de emprego, se não pediu para melhorar o teu salário, se não pediu para esse, como diz o ratinho, esse mal acabado aí. Você não queria casar, Bárbara? Não te prepara. Tu não quer casar, Jeff? Tu não quis viver de novo, Kiko? Então se prepara, porque Deus vai requerer de nós, e aí? Que Deus tenha misericórdia de nós, mas acima de ter misericórdia, Ele é justo, irmão. Glória a Deus. No acerto de conta não tem misericórdia, tem justiça. Por isso eu fiz questão de colocar a balança. Eu ia colocar um martelo, mas a Bárbara disse que eu já usei o martelo. Daí eu fui para a balança. Como é que tu sabe que eu já usei? Que eu lembro. Hã? Que eu lembrei. A cabecinha tá boa, né? Então Deus vai cumprir a palavra dele, irmãos. Ainda faltam 2 dias para nós encerrar esse ano. Amém. Ainda dá tempo de lá desenterrar. O que na tua vida hoje está parado. O que está parado hoje? E a gente fica ruim, porque a gente vê as outras pessoas avançar, crer, imediatamente pegar o simples. Meu Deus! A gente fica ruim, ainda fica ruim com o irmão que está avançando no reino. Nós temos todos nós temos a mesma capacidade. Eu quero ler aqui, encerro, Efésios. Glória a Deus, Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2:10, meus irmãos. E aqui nós encerramos esse tempo. Vamos ler? 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos feituras de Deus e todos nós somos capazes, daquilo que Ele entregou na minha mão, poder render para o reino. Todos nós temos essa capacidade. E por que nós não rendemos para o reino? Se nós somos feitura dele, Ele nos preparou para essas obras. Escute bem, quando Deus entregou um talento para esse homem,
Ele entregou um talento do mesmo jeito. Escute bem, não é só preservar o que ele deu, é tornar rentável. Não é só estar casado, não é só estar na igreja, não é só continuar sendo uma pessoa rentável para o reino, é produzir para o reino. Ah, mas Deus abriu uma porta, eu continuo naquele lugar, mas não é só preservar. Esse cara também preservou um talento e ele foi dito como inútil. Ah, mas eu sou convertido desde 1815. Não é só continuar crente. É o que você produz para o reino, irmão. Para com isso. Está aqui na minha cara que a parábola do talento. O que ele entregou para Deus, ele devolveu para Deus. Não é preservar, é expandir. Será que a gente não entende isso, irmãos? Que Deus vai me cobrar e vai cobrar você. Não é só estar 20 anos casado. O que teu casamento está produzindo? Não é só estar 20 anos na igreja. O que a tua vida está produzindo para o reino? Preservar, ele também preservou. Está aqui, Senhor, um talento, toma aí. Isso fala de amor e justiça de Deus, irmãos. Porque todos receberam um talento, todos. Ele deu um trabalho, ele deu vida, ele deu saúde, ele deu um lar, todos, ele deu um ministério, todos receberam. De uma forma ou outra, todos receberam algo de Deus. E como nós temos agido com isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Então se coloque de pé. Já deu meu tempo, quero orar por você, também por mim. Em nome de Jesus. Queria te chamar aqui à frente para você ser apresentado ao vida do Senhor, porque é uma noite de prestação de contas, sim, meus irmãos, porque Deus nos deu todas as condições, Deus nos deu todas as condições de viver algo maior, algo mais glorioso, aquilo que um dia todos nós pedimos e oramos, Deus nos deu. E não importa, talvez você se queixe, não importa o que você recebeu. A questão é que todos receberam. A questão não é o que nós recebemos, é como nós lidamos. Eu me converti em 2005. Desculpe, eu me converti em 2000 e eu vim para Criciúma em 2005. E em 2009, Deus me ordenou a pastor. Eu era apenas um presbítero, um líder de célula. Mas sabe por que Deus me ordenou pastor? Porque eu já era pastor. E o caminho era passar por evangelista. Depois do presbítero veio evangelista, pastor. Mas eu não fui evangelista porque eu já era pastor. O ofício já era pastor. Ou seja, muitas vezes a gente requer algo que a gente não é. Talvez esse que recebeu um talento, olhou para o 5 e disse: eu queria 5, mas ele não deu conta nem do 1. Então isso é justiça de Deus. Aí eu entendo por quê. Tem coisas que não acontecem na minha vida porque não sabe que aquele um 5 já não deu conta. Como é que a gente pode querer um 5 talentos, irmão, se a gente se perde no 1, se fiel no pouquinho? O melhor caminho e a dinâmica do reino para viver o muito é ser fiel no pouquinho. Eu já era fiel quando era líder de célula, depois que Deus me ordenou. Eu já tinha responsabilidade com vidas. Eu era apenas um líder de célula e as pessoas vinham me procurar, pais, mães, filhos, porque eu aprendi a ter responsabilidade.
aquilo que Deus confiou em mim. Irmãos, Deus confiou em mim um ministério, irmãos. Mas a questão não é o que Ele confiou, isso é amor dele. A questão é, eu vou ter que prestar conta. Ele confiou um projeto de crianças, onde tem mais de 5 crianças sonhando. Ele confiou em mim. Mas o servo inútil, o fiel, não é o que eu tenho para receber, a forma que eu estou me dando. Aleluia. Sabe quem é um servo fiel? Valoriza as coisas do seu Senhor. Você valoriza as coisas do Senhor? Você valoriza um copo de água que é do Senhor? Você valoriza esse chão que você pisa, essa cadeira que você, esse ministério, essa liderança? Você valoriza a vida? Você valoriza? Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Entra no gozo do seu Senhor. Valoriza. Glória a Deus. Valoriza essa capacidade que Deus te deu. Sabe por que Deus nos chamou aqui? Porque ainda dá tempo de desenterrar. Ainda dá tempo de valorizar. Ainda dá tempo, valoriza. Ainda dá tempo de investir. Porque a hora vai chegar para mim e para você. E o pior de tudo é para Deus e para mim olhar e dizer: meu Deus, está do mesmo jeito que eu deixei. Está do mesmo jeito que Ele me entregou. Oportunidades, tempos, expectativas. Não é celebrar os anos. 30 anos de casado, 20 anos de ministérios. Não são os anos. É como está. Será que não está do mesmo jeito que Ele deixou? E o pior de tudo, aquele que não tem será tirado. Não tem o quê? Não tem o quê? Não entendi. Aquele que não tem, até aquele que não tem será tirado. Eu não entendi. Até aquele que não tem será tirado. Não tem o quê? Não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem aptidão para investir. Até aquele que não tem será tirado. E aquele que tem será dado. Tem o quê? Compromisso. Ele valoriza, ele é diligente. Até o que tem será dado. Isso é justiça. Isso é justiça. Levante suas mãos, apresente sua vida ao Pai. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele nos conhece, foi Ele que confiou em você. Ele confiou em você. Ele confiou na minha vida. Aleluia. Se eu souber, e eu sei ao meu lado sempre estás. Estou
E ele diz, entre frases, ou parafraseando, não é só preservar o que eu te
do Senhor não é meu, tudo que nós temos é dele. Ele é o Senhor, ele só confiou em mim, ele apenas confiou em mim um casamento, ele apenas confiou em mim um filho, ele apenas confiou em mim um ministério, mas é dele. E o que me torna útil ou inútil é a forma que eu lido, não é o que eu tenho, não é a quantidade. E sabe qual é a maior recompensa? É viver a alegria de um pai. É dizer, eu te dei alegria. Não foram os 5 a mais ou 2 a mais. É dizer, eu estou feliz. Entra no meu gozo, vem ser feliz comigo, vem se regozijar comigo. É deixar o pai feliz. Porque todos somos amados. Mas o glorioso é dizer, ouvir do Senhor, esse é meu filho, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho prazer. Aleluia. Uma vida que dê prazer a Deus. Aleluia. Um trabalho que dê prazer a Deus. Glória a Deus. Uma história que dê prazer a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, porque nós não somos nada. Nós não podemos nada e não conseguimos nada. Mas o Senhor confiou em nós a vida, o fôlego de vida. O Senhor confiou em mim o fôlego de vida. O Senhor confiou em mim uma família. O Senhor confiou em mim talentos. O Espírito Santo nos ajude. Uma vida que seja para a glória de Deus. O ministério que seja para a glória de Deus. Por menor que seja nosso talento, que seja para a glória de Deus. Aleluia. Que o Senhor nos ajude nesses dias a vasculhar a nossa vida e perceber o que está parado. Porque longe de nós não queremos ouvir esse triste relato do pai dizer uma vida inútil. Apenas preservaste aquilo que eu te dei. Isso não é mérito, isso é demérito. Preservar simplesmente aquilo que Deus nos deu. Isso não é mérito, é demérito. Isso é enterrar. Mas que todos nós sejamos como esse servo. Seja do 5 ou seja do 2. Que seja uma vida para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Para a alegria de Deus. Glória a Deus. Para regozijo do nosso Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua bondade, porque todos nós recebemos algo do Senhor, todos nós recebemos algo do Pai. Obrigado pela tua justiça, obrigado pela minha capacidade de ser feitura do Senhor, e temos condições de propagar o teu reino. Muito mais do que te pedir perdão, é preciso atitude. É preciso responsabilidade. É preciso valorizar os bens do nosso Senhor. Valorizar as coisas do nosso Senhor. Das coisas mais simples até as grandiosas. Porque servo fiel. O servo fiel que viverá coisas grandes. Aleluia. É aquele que passa pela prova do pouco. Glória a Deus. É aquele que passa pela prova do pouco. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. O que mais rasga meu coração, ou despedaça meu coração, é saber que receber talentos não significa dizer que eu sou aprovado. Receber talento do Senhor não significa, não é a garantia que eu estou sendo aprovado. Tira essa cultura da mente religiosa. Todos receberam talentos, mas nem todos foram aprovados. Escute bem, não é porque você tem um talento, não é porque você está sendo aprovado, irmãos. Ainda existe aí um crivo a ser passado. Aprovado por Deus é como eu lido com um talento que eu recebi do Pai. Não é porque você tem um talento, você foi aprovado longe disso. Deus está nos dando tempo, oportunidade e tempo. Em algum momento, sei que não vai voltar.
você tem na sua mão hoje chama-se oportunidade de tantas coisas, de mudar de vida, de ser uma pessoa melhor, de investir no teu casamento, no seu ministério. Oportunidade, porque enquanto o Senhor se retirou, Ele está dizendo: você ainda tem uma oportunidade, porque eu vou voltar. Glória a Deus. E na hora que Ele voltar, é só prestação de conta, não vai ser para dar. Segundo esse tempo que Deus liberou para mim e para você,